Olá, meus amores! Um questionamento que está sendo muito comum ultimamente é: o que fazer com as gestantes após o dia 25 de agosto de 2021? Porque a gente sabe que no dia 25 de agosto acaba o benefício emergencial e nós estávamos muitas vezes colocando a gestante de suspensão. Mas vamos entender todo o processo, né, gente? Saiu no dia 12 de maio de 2021 a lei número 14.151, que é ela que protege a gestante, deixando claro que a gestante, nesse momento de pandemia, nesse momento de emergência pública, ela não deve estar exposta ao Covid. Devemos minimizar a exposição dela, fazendo com que ela trabalhe de casa, que ela não possa, que ela tenha que ser afastada das atividades de trabalho presencial. Então, essa lei deixa claro que a gente tem que afastar ela das atividades presenciais sem prejuízo da sua remuneração. Ou seja, eu tenho que afastar ela da atividade presencial sem prejudicar a gestante. Porque a gestante, ao ser exposta ao Covid, não somente pode prejudicar a saúde dela, como do bebê. E pode complicar realmente a gestação. E a empresa, é claro, não pode negligenciar isso. Então, ao ter uma gestante na sua empresa, geralmente, quando tinha um benefício emergencial, a pessoa ia lá e fazia uma suspensão dela, para que ela pudesse ficar em casa e tivesse segura, sem ter que trabalhar presencialmente. Só que o benefício acaba dia 25 de agosto de 2021. E vem aquele questionamento: o que fazer com a gestante após isso, já que eu não vou poder mais suspender? E cá entre nós, a gente ainda não sabe se vai acontecer a prorrogação dessa suspensão. A gente não sabe se vai prorrogar a suspensão e se vai prorrogar para gestantes. Ainda estamos vendo o que vai ser aprovado. Então, até agora, a gente não tem muitas possibilidades. Então, o que a gente tem que fazer? Após o dia 25 de agosto, a gente sabe que não tem mais suspensão. Então, as possibilidades são: primeira, licença remunerada, que é botar ela para casa e pagar para literalmente ela ficar sem fazer nada em casa. Então, eu posso botar ela de licença remunerada, mandar ela para casa e pagar para ela ficar em casa. 2, eu posso também pegar essa gestante e colocar ela de suspensão de acordo com o artigo 476 da CLT. Mas assim, a suspensão do artigo 476 da CLT é uma suspensão para curso ou programa de qualificação profissional, entendeu? Então, são para profissionais que vão participar de curso ou programa de qualificação profissional. Na minha opinião, não se encaixa bem na situação da gestante. Então, suspender pelo artigo 476 da CLT não parece uma boa solução. Como também ir para o regime de teletrabalho. Eu posso pegar a gestante e botar ela para trabalhar de casa, sem problema nenhum. Desde que ela aceite isso, não tem problema. Como também posso colocá-la de férias normais, sem utilizar aquelas antecipações de férias e tudo que já vai ter acabado após dia 25 de agosto. Então, eu posso colocá-la de férias normais, sem problema nenhum também. Ou eu posso fazer uma coisa diferente, que é o que eu estou propondo para muitas empresas, que é o quê? Se eu tenho, por exemplo, um hospital e eu tenho uma enfermeira, essa enfermeira eu não consigo colocar ela para trabalhar de casa. Concorda comigo? A enfermeira tem que trabalhar no hospital. Então, o que os hospitais estão fazendo, o que eles estão analisando, não somente hospitais, várias áreas. O que eu posso fazer com essa enfermeira? Porque eu não posso prejudicar a remuneração dela. Eu tenho que afastá-la do trabalho presencial, mas eu não posso prejudicá-la, não tenho mais a suspensão. Então, o que eu faço? Eu posso fazer um aditivo contratual e alterar o contrato dela. Claro, tudo isso com a anuência dela. Ela tem que querer também fazer isso, sabe, gente? Tem que os dois concordarem, tanto o empregador como o empregado. Então, a gestante tem que concordar com isso. Você fazer um aditivo contratual, alterando o contrato dessa gestante e mudando a função dela temporariamente. E isso tem que estar muito claro no contrato, que você quer mudar a função dela temporariamente por causa da pandemia, por causa desse momento de emergência pública que não quer que ela seja exposta ao Covid. Então, tudo tem que estar no contrato, dizendo que quer alterar a função dela temporariamente, apenas por esse período, para que possa não prejudicá-la em relação ao Covid ou qualquer risco que ela possa acontecer. Então, tem que estar muito claro no contrato, que logo após esse momento passar, ela volta para a função de enfermeira. E aí, você faz um aditivo contratual, alterando, mudando a função dela para outra função, que deve ser analisada essa outra função, dentro do plano de cargo e salário, que deve ter o mesmo salário, certo, gente? Então, não pode diminuir o salário dela. Tem gente querendo mudar a função dela e diminuir o salário dela. Não pode, porque não pode ter prejuízo na remuneração ou prejuízo no contrato da gestante. Então, eu posso alterar, por exemplo, o cargo de enfermeira e colocar ela na parte de pesquisa de satisfação ao cliente. Então, eu posso colocar ela para ficar pesquisando a satisfação dos pacientes dentro do hospital.
Ou verificando o pós, como é que foi o atendimento pós desses pacientes. Então eu posso colocar até mesmo essa enfermeira no setor de marketing da minha empresa. Eu posso fazer uma alteração que possibilite ela trabalhar de casa, ganhando o mesmo salário, trabalhando para mim, por aquele período temporário. E é claro que esse cargo eu tenho que prestar bastante atenção, não pode ofertar algum tipo de risco de equiparação salarial dentro do meu plano de cargo e salário. Tá claro isso, gente? Então essas são as possibilidades. Pode ser uma boa modificar a função, deixar ela trabalhando de casa, pelo menos temporariamente, em uma função diferente que também agrega a sua empresa, para que não prejudique nem você, nem a sua gestante. Tá certo, gente? Então essas são as possibilidades por enquanto. Se tiver qualquer coisa nova eu vou trazer, fique tranquilo. Então as possibilidades são férias normais, licença remunerada, mandar ela para casa e ela fica sem trabalhar, recebendo o salário dela tudo certinho, bonitinho. Posso colocar de suspensão pelo artigo 476 da CLT, mas isso é discutível. Afinal de contas, aquela suspensão é para participar de curso ou programa de qualificação profissional. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer mais áudios, mais vídeos falando sobre isso. Falem para mim, tá bom? Aqui embaixo, se vocês desejam isso. Como também posso fazer com que ela seja, que ela tenha, né, esse aditivo contratual, essa alteração, alterando a função dela temporariamente. Lembrando que os dois têm que concordar com isso. Então, a gestante tem que querer mudar a função dela. Tá bom, amores? Então, eu espero que tenha ficado isso muito claro. Lembrando que qualquer alteração contratual que, de alguma forma, diminua os direitos da gestante ou de qualquer empregado, não vale para fins de processo trabalhista. Isso pode prejudicar você. Então, tem gente se aproveitando do que eu estou falando aqui, querendo diminuir os direitos da gestante, alterar por um salário menor. Não façam isso. Além da lei número 14.151 deixar isso claro, que não pode ter prejuízo à remuneração, a própria CLT deixa claro também que não pode prejudicar o funcionário nas alterações contratuais, tá certo, gente? Então, espero que tenha ficado super claro para vocês. Tentei fazer isso de maneira bem concisa, mas ainda ficou longo. Então, contem para mim abaixo o que é que vocês têm feito com a gestante de vocês, com todo carinho. Porque lembrem, gente, todo mundo tem direito a ficar grávida, entendeu? Eu sei que é um momento difícil, mas muitas mulheres têm esse direito. E a gente tem que lidar com isso da maneira mais positiva e melhor, tanto para o empregador como para o empregado, tá certo? Um beijo gigante para vocês e eu quero as sugestões do que fazer nos próximos áudios, de qual conteúdo vocês querem ver, hein? Bota aqui abaixo para mim.